receber a gente tão bem. Aos amados irmãos, obreiros, quero agradecer a Deus pela vida da caravana que nos acompanha, aqui na pessoa do Padre, a irmã Maísa também está aqui, que trouxe aí uma caravana abençoada. Deus continua abençoando o nome de Jesus. E também os jovens ali de Vila Neves, na pessoa do Mateus, como líder, também o Tailã, a irmã Tailana, e esses jovens têm sido bênção, meu Senhor, nas nossas vidas ali. Desde quando nós chegamos ali em Vila Neves, nós fomos abraçados por esses irmãos. E quero agradecer a Deus por isso. Eu tenho dito que Vila Neves é celeiro de talentos, né? Pessoas talentosas. E Deus tem usado do teu servo ali. Meus amados, quero agradecer aqui ao servo do Senhor, ao Edgar, que fez a oração. Ricardo também está repleto de pregadores aqui. O Edgar aí, que Deus está usando de forma poderosa aí, também com a esposa, cantando, e assim por diante. Amém. Você é abençoado. E dentro também o profeta Eliseu. Eliseu é aquele que recebeu a porção dobrada, e esse homem tem impactado ele. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, abra a Bíblia comigo. Daniel capítulo 2. Eu fui meditar, meus irmãos, um pouco na palavra do Senhor. E quero compartilhar com os amados irmãos. Temos pregadores ali em Vila Neves. Eu tenho Ezequiel. Eu achei que Ezequiel já tinha vindo pregar. Não ficou muito, não. Glória a Jesus. Isso, Mateus. Mateus vai nos ajudar aqui. E os irmãos não estão proibidos de dar glória, não, meus irmãos. Não está proibido de glorificar ao nome do Senhor. Todos encontraram Daniel capítulo 2. Quem amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo versículo 20, meus irmãos. Vamos ler até o 22. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece até o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Daniel, todos nós sabemos quem foi o profeta Daniel, um jovem de oração. E eu quero, meus irmãos, dar um tema a essa reflexão. E o tema que eu quero dar é que Deus pode dar o livramento de morte através das orações. Amém, meus irmãos? Amém. Deus ele dá o livramento de morte por meio das nossas orações. Daniel, ele é o profeta, meus irmãos, que está entre os profetas maiores do Velho Testamento. E o seu nome vem da expressão hebraica que significa Deus é o meu juiz. Meus amados irmãos, Daniel é um homem de linhagem real, de linhagem nobre. Capítulo 3, ou capítulo 1, versículo 3, vai nos informar que ele era de linhagem real, de uma linhagem nobre. Ele é considerado, meus irmãos, entre os cristãos, como um profeta. E nós já sabemos já o que aconteceu na vida do profeta Daniel, e por isso considerado entre os cristãos como um profeta que recebeu, meus irmãos, a capacidade de Deus de poder assim entregar ou transmitir a mensagem de Deus. Daniel, ele foi escolhido por Deus para se revelar, meus irmãos, a sua vontade no meio do seu povo. A mensagem do profeta Daniel é uma mensagem apocalíptica. A mensagem de Daniel, ela, meus irmãos, vai falar sobre os eventos que já aconteceram
os eventos que estão acontecendo e também sobre os eventos futuros. Aquilo que ainda não aconteceu, Deus ele revela ao profeta Daniel a respeito disso. Porque como nós sabemos, o livro de Daniel é um livro escatológico. E a mensagem de Daniel foi uma mensagem passada, uma mensagem presente e uma mensagem do futuro. Assim como nós temos livros apocalípticos, ou livros escatológicos, Mateus tem passagens escatológicas, o livro de Apocalipse, também referências no livro, assim, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Tessalonicenses, mensagens proféticas. Então Daniel ele é conhecido como aquele que revela o coração de Deus para o seu povo. Daniel é aquele que trazia, meus irmãos, uma informação de Deus para o povo. Aquilo que Deus queria falar, Deus revelava ao profeta Daniel, e essa revelação era por intermédio da oração. Como nós sabemos, Deus usava profetas dessa forma para trazer mensagem ao seu povo. Deus usava também, meus irmãos, assim aos sacerdotes para poder levar as necessidades do povo a Deus. Deus revelava isso aos profetas quando Deus queria falar a mensagem ao seu povo, usando os seus profetas no Antigo Testamento. Pessoas do nosso meio, jovens, para poder trazer mensagens. Imagina homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo, cheios da sua presença. E isso está no nosso meio. Deus quer usar você, jovem, de uma forma poderosa. E é por isso, meus irmãos, que eu quero linkar aqui, pois alguns livramentos de morte que Deus deu através da oração. Daniel, ele começa a desenvolver o seu ministério, meus irmãos. Vou desenvolver nas páginas da Bíblia Sagrada foi no ano 605. E como nós sabemos que foi nesse ano que Nabucodonosor invade Jerusalém pela primeira vez, levando alguns homens cativos para dentro da Babilônia, no ano 605. Quando assim também ele, Daniel, foi levado para a Babilônia em uma outra ocasião que Nabucodonosor invade Jerusalém, foi levado outras pessoas cativas. Assim como Nabucodonosor mais uma vez invade Jerusalém, 3 grandes invasões aconteceu em Jerusalém através de Nabucodonosor. Há uma discussão com que idade Daniel foi levado para dentro da Babilônia. Alguns vão arriscar essa idade de 15 anos, mas a idade não importa, meus irmãos. Mas o que nos chama a atenção é a postura desse jovem quando foi levado para dentro da Babilônia. A postura desse jovem é que chama a atenção, porque esse jovem está vivendo uma cultura tão antagônica, tão, meus irmãos, diferente daquela que ele vivia em Jerusalém, mas ele dá destaque dentro da Babilônia. Ele deu exemplo do Deus da qual ele servia, e era esse testemunho que ele trouxe que em Jerusalém ele leva para dentro da Babilônia, e ele é um destaque dentro da Babilônia. Todo mundo que olhava para Daniel via ele como um referencial. Todo mundo que olhava para Daniel via ele como um destaque dentro da Babilônia. E foi isso que ele fez ali, usado por Deus dentro da Babilônia. Para si, meus irmãos, eu sei que fosse dar a oportunidade, muitos irmãos aqui, cada um tinha um testemunho para contar a respeito do que Deus fez, a respeito do que Deus já realizou na vida de vocês. Quantos aqui já recebeu o livramento de morte? Quantos aqui já recebeu o livramento da parte de Deus? E através da oração, Deus concede, meus irmãos, livramento ao seu povo. É através da oração. E nós vamos ver, meus irmãos, que mesmo Daniel estando numa terra tão diferente, ele foi um jovem que se destacou por meio da oração. Através da oração ele foi um destaque. Veja comigo Daniel capítulo 6 e o versículo de número 10, que diz assim: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, acima do quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus, ou diante de Deus, como costumava. Era o costume dos judeus orar 3 vezes por dia.
E Daniel, quando soube que a escritura havia assinado, meus irmãos, aquela sentença ou a escritura, ele vai para o quarto para orar. E ele abre a janela por lá para a banda de Jerusalém e ele vai orar a Deus. Oh, glória a Jesus. Ele não se importou com a assinatura, com o decreto, com a assinatura que já havia escrito, mas ele vai orar um Deus a quem ele confiava. Meus irmãos, nós confiamos no único Deus que pode nos trazer livramento, que pode nos trazer auxílio, que pode nos dar o socorro e que pode suprir as nossas necessidades. Servimos a um Deus que supre necessidade. Era assim como era a cultura antiga. As pessoas se apegavam a cada Deus, cada necessidade, eles se apegavam a um Deus. Ele dizia assim: nós vamos pegar um Deus. Foi assim quando Paulo chega em Atenas, havia, meus irmãos, altares levantados a deuses estranhos. Mas como a cada Deus se apegava a uma necessidade, daqui a pouco a Bíblia vai dizer assim: nós servimos a um Deus que supre a todas. Amém. Não é só, meus irmãos, pegar-se a um Deus que a cada necessidade apegar-se a uma, nós servimos a um Deus que supre todas as necessidades. As suas necessidades supridas por um Deus que está lá acima nos céus, olhando e dizendo: eu sei do que você precisa, eu sei do que você carece, e ele pode suprir isso. Daniel, ele recebeu, meus irmãos, livramento de morte por meio da oração. Quando Nabucodonosor ele teve um sonho, e esse sonho, ou nesse sonho, ele não lembrava mais do que ele havia sonhado. E cada um aqui dos que estão, bem possível que já passou por essa experiência de sonhar com alguma coisa, e daqui a pouco acordar e dizer assim: eu sonhei com alguma coisa e não estou me lembrado. E daqui a pouco a gente fica durante o dia dizendo: se eu sonhei com alguma coisa, eu preciso lembrar. E alguma discussão se Nabucodonosor, na verdade, havia esquecido, ou ele queria colocar a prova dos magos. Porque ali havia magos, feiticeiros, astrólogos, que eles desvendavam, meus irmãos, os mistérios da noite. E Nabucodonosor, quando ele vê esse sonho, ele fica apavorado. Meu Deus. E a Bíblia diz que ele não sabia do que ele havia sonhado, ele traga os astrólogos. E ele coloca os astrólogos diante dele e vai dizer assim: eu sonhei com um sonho, eu não sei o que foi. E eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. Meus irmãos, se revelar o sonho já é difícil, imagina a interpretação. E ele trouxe ali, mandou chamar os magos, os astrólogos, e eles disseram assim: ó, conte-nos pelo menos o sonho, para ver se a gente dá pelo menos a interpretação, para ver se nós podemos revelar a interpretação. Mas nos conte o sonho. E Nabucodonosor, como ele era de um temperamento explosivo, ele disse assim: vocês estão querendo ganhar tempo para me enrolar. A partir de agora eu vou decretar a morte de todos vocês. E Nabucodonosor decreta a morte, meus irmãos, de todos os sábios da Babilônia. E esse decreto de morte alcançava também a Daniel. E Daniel estava em um lugar que ele nem sabia da ocasião, porque ele não estava no momento. E daqui a pouco a sentença de morte foi feita. E Daniel foi pego de surpresa. Quando alguém pega Daniel, Daniel vai dizer assim: o que está acontecendo? E o eunuco vai dizer assim: ó, você vai ser morto, porque o rei teve um sonho. Ó Deus. E os magos não podem nem interpretar o sonho. Aí Daniel olhou para ele assim e disse assim: pegue o rei no templo, porque eu não posso não, mas eu conheço alguém que pode desvendar os mistérios. Eu não posso não, mas eu tenho aqui 2 joelhos que eu vou me prostrar e eu vou comunicar aquele que pode revelar todas as coisas. Você serve um Deus, meus irmãos, que sonda o seu coração. Você serve um Deus que sabe como você adentrou aqui. Você serve um Deus que não precisa nem você se comunicar, porque ele já sabe. Mas como é que ser humano a gente revelar, você está dizendo assim: ó, mesmo você revelando, mas eu sei do que você precisa. E Daniel despede ele dele. E a Bíblia diz que Daniel foi comunicar, meus irmãos, aos seus companheiros de oração. Não é isso que está aí onde nós vemos? A partir do versículo 18, ele foi comunicar aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, companheiros de oração. Às vezes a gente acha que tem amigos, né? A gente tem seguidor de Instagram, mas companheiro de oração, meus irmãos, é para poucos.
Porque quando você está precisando de alguma coisa, você sabe com quem se comunicar, você sabe a quem se recorrer. Aí você